Amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa O Pão Nosso de Cada Dia. A Lucas, meio século depois, chegou a notícia de que a igreja nasceu bilíngue. Ela nasceu com uma parte judaica que falava aramaico e com uma parte judaica que falava grego. Normalmente, todos eram judeus, comungavam de um amplo denominador comum, o mesmo Deus, o monoteísmo intransigente, a Torá de Moisés, mas no interior de cada grupo havia práticas diferenciadas. Os judeus de língua aramaica eram palestinenses e pareciam ser mais tradicionalistas. Os judeus de língua grega que habitavam em Jerusalém pareciam ser mais abertos. E embora seus antepassados tivessem deixado as grandes cidades do Império para vir viver os últimos dias à sombra do Templo de Jerusalém. À primeira vista eram fechados, mas a mentalidade era mais aberta. Tinham nascido e vivido em cidades pagãs, não judaicas, e longe do Templo de Jerusalém. Uma única comunidade cristã bilíngue, uma única comunidade cristã com duas visões mais ou menos distintas de Jesus. Uns mais tradicionalistas e mais apegados ao templo, outros grecofones, que falavam o grego como língua materna e que se recordaram de uma palavra dita por Jesus no passado, que parece que os de língua aramaica faziam tudo para esquecer. Uma palavra violenta de Jesus contra o Templo de Jerusalém. A parte aramaica mais tradicional e chegada ao templo, a parte grega mais aberta, mais liberal e antitemplária, pelo menos por parte de exponentes cristãos do quilate de Estevão e de Felipe. O texto dos Atos nos dizem que era difícil conduzir as duas partes. E então os 12 resolveram dividir as responsabilidades e colocar outros tantos guias de língua grega, grecofones eles também, para cuidarem das necessidades daquela porção de judeus cristãos de fala grega. É assim que o texto deve ser entendido. Aprouve a multidão e escolheram 7 homens através do voto. O leitor pode se surpreender que a escolha não foi deixada a um sinal claro de Deus, mas ao voto, ao que tudo indica, democrático da multidão. Deus fala de todas as maneiras possíveis e através de todas as intermediações. Bem, esta foi a primeira igreja, já nasceu diversificada. E de lá para cá, nós temos um cristianismo bem diversificado. E não só em igrejas cristãs paralelas à católica, mas entre os próprios católicos, movimentos bem diversificados entre si, numa mesma comunhão. E é preciso que nós sejamos ecumênicos e aceitemos as diferenças e as qualidades específicas de cada movimento, que pode não ser o nosso, pode não ser aquele
com o qual convenhamos melhor, pode não ser aquele de nossas escolhas, mas o Espírito de Deus é amplo, é pluriforme e age através de toda essa diversificação que constitui uma riqueza dentro da Igreja Católica. É assim que os diversos movimentos devem ser considerados entre nós.